Eles tinham tudo em comum. É isso que Atos capítulo de número 4 vai mostrar pra gente. Uma igreja bem-sucedida que tinha generosidade, permanecia na oração, trazia consigo alguns princípios que foram ensinados pelo nosso próprio Mestre Jesus. Isso e muito mais nós vamos ver no vídeo de hoje. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Leandro Machado, esse é o projeto Bíblia em um Ano e hoje nós vamos aprender um pouquinho com Atos, Deuteronômio e também o livro de Jó. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa seu joinha aqui para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. Se você está fiel comigo aqui, hoje é o dia 104, meu Deus, que coisa linda. Já escreve aqui, pastor, firme e forte. E bora lá, pega a sua Bíblia, já estou com a minha aqui, né? Se você só está ouvindo, aumenta o som para você não perder nenhum pedacinho. Então nós vamos de Atos, capítulo de número 4, a partir do verso 23, e ele diz assim, assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam e os outros irmãos lhe contaram que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram junto a voz e começaram a orar. Ó soberano Deus, Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que neles há, falaste há muito tempo, através do Espírito Santo, nas palavras dos nossos antepassados Davi, teu servo. Porque as nações se enfurecem tanto, porque perderam tempo com planos inúteis, os reis da terra se prepararam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nessa cidade. Pois Herodes Antipas, o governador, Pôncio Pilatos, os gentios e todo o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, que ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela sua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos o coração para anunciar a tua palavra. Estende a sua mão com poder para curar, sinais, maravilhas, que sejam realizados no meio deles através do teu santo nome, através do teu servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Gente, presta atenção que é algo interessante. Nós vamos ver isso acontecendo mais de uma vez em Atos. Todas as vezes que a perseguição vem, ao invés deles orarem pedindo para que a perseguição cesse, eles oram pedindo ousadia. Hoje em dia, qualquer problema que vem, a gente ora, Deus tira o problema, Deus tira o problema. Não para você, gente, o problema é que tem que você tá lá e você parte para cima dele, você vence ele com ousadia, amém? É assim que a gente tem que fazer, você não ora o problema sumir, você vence o problema. E aí ele diz no verso 32, e todos que creram estavam unidos com o coração e mente. Não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitado, pois quem possuía terras, casas, vendia tudo que era seu e levava o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que dessem aqueles que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou todo o dinheiro aos apóstolos. Então olha que legal, generosidade vindo, não é? Esse coração correto de não amar as coisas desse mundo mais do que amam o Senhor. Muito bom mesmo. Bora lá então, Velho Testamento, vamos para Deuteronômio 21 e 22. Então a gente está vendo que tudo que a gente leu, Êxodo, Levítico, Números, agora Deuteronômio, Deus está trazendo todas as regras. Você percebe que o povo está avançando, o povo está indo, vencendo, né? Já morreu todo mundo lá nos 40 anos do deserto. E você percebe que Deus ele estabelece cada lei. Ele diz, para isso faz isso, esse é o ritual de sacrifício, quando entrar na terra vai fazer isso. Por quê? Porque o povo precisava, de uma lei para seguir, eles precisavam de uma lei que iria conduzir eles, como nós vamos aprender mais para frente, não é como aio, como tutor, até de fato a revelação de Cristo, tá bom? Bora lá então, Deuteronômio 21, ele diz assim, 21, nos casos dos homicídios aqui, quando estiverem na terra que o Senhor seu Deus dá a vocês, e alguém for encontrado morto no campo e não saiba quem matou, as autoridades e os juízes devem medir a distância do local onde está o cadáver até as cidades vizinhas. Quando se determinar qual é a cidade mais próxima, as autoridades da cidade escolherão do rebanho uma ovelha que nunca tenha sido usada para trabalhar no campo e nunca tenha puxado um arado. Levarão a novilha a um vale que não tenha sido lavrado. Peraí que começou a chover aqui, deixa eu fechar a janela aqui, peraí. Voltei. Se começa a chover forte aí vocês não me ouvem. Então bora lá, verso 3. Quando se determinar qual é a cidade mais próxima, as autoridades devem escolher do rebanho uma novilha que nunca tenha trabalhado no campo ou puxado o arado. Levarão a novilha a um vale que não tenha sido lavrado nem semeado, pelo qual passa um ribeiro.
Ali no vale quebrarão o pescoço da novilha, os sacerdotes levitas se aproximarão, pois o Senhor seu Deus os escolheu para servirem diante dele e pronunciarem as bênçãos de seu nome. Cabe a eles decidir todos os casos legais e criminais. As autoridades daquela cidade lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado, e depois dirão: nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa, nem vimos o crime acontecer. Ó Senhor, perdoa o teu povo, Israel, o qual libertaste. Não culpes o teu povo pela morte deste inocente. Assim, serão absolvidos da culpa pelo sangue dessa pessoa. Desse modo, vocês removerão do seu meio a culpa pela morte da vítima e farão o que é certo aos olhos do Senhor. 10. Quando vocês saírem para guerrear contra os seus inimigos, que o Senhor Deus traz, entregá-lo-ás nas suas mãos e vocês os farão prisioneiros. Porque pode acontecer que algum de vocês venha ver uma mulher bonita entre os cativos e pode se sentir atraído por ela e desejar casar-se com ela. Neste caso, leve-a para uma casa onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas, trocará as roupas que estava usando quando foi capturada. Ela ficará em sua casa, mas você deixará que ela fique de luto pelo pai e pela mãe por um mês inteiro. Depois disso, você se casará com ela, passará a ser seu marido e ela será sua esposa. Se depois do casamento ela não a agradar, liberte-a, não a venda, nem a trate como uma escrava, pois você a humilhou. Era muito séria essa questão do casamento, A mulher, uma vez que ela saía de uma relação, era uma sociedade que tinha alguns direitos, A mulher, mas em muitos aspectos ainda era uma sociedade um pouco mais machista aqui mesmo. E a gente vê que a mulher não tinha muitos direitos, e ela muitas vezes ficava jogada aos trapos, quando ela traía, quando acontecia alguma coisa dentro da relação. O homem se apercebe que ele tinha um lugar um pouco melhor na sociedade, analisando história, tá bom? Quando a gente olha a história, até desconsiderando um contexto bíblico. Anos depois isso veio ficar um pouco mais igualado. Verso 15. Se um homem tiver duas esposas e amar apenas uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for da esposa que ele não ama, quando dividir a sua herança, o homem não poderá dar porção maior ao filho da esposa amada, como se fosse um filho mais velho. Terá que reconhecer os direitos do filho mais velho e da esposa não amada, dando-lhe a porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai e tem os direitos, por ser filho mais velho. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, verso 18, que não obedece seu pai nem a sua mãe, apenas dê a eles o disciplinar. O pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: este nosso filho é teimoso, rebelde, se recusa a obedecer, é mau caráter, vive bêbado. Então todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Olha aí, velho, filho rebelde era apedrejado. Ele diz: desse modo vocês eliminarão o mal do seu meio, todo Israel ficará sabendo disso e temerá. Olha que coisa interessante, você percebe que ele diz que o pecado de uma pessoa afetava toda a comunidade? Olha que interessante, verso 22, se alguém cometer um crime que merece pena de morte, por isso for executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor Deus lhes dá como herança. Capítulo 22, verso 1 de Deuteronômio. Se você vir solto por aí um boi ou ovelha de um israelita, não fuja de sua responsabilidade. Devolva o animal ao dono, e se o dono não morar perto, ou se você não conhecer, leve o animal para sua casa e fique com ele até o dono vir procurá-lo. Então devolva o animal. Faça o mesmo se encontrar um jumento, uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que alguém tenha perdido. Não fuja de sua responsabilidade. Se você vir o jumento ou boi de um israelita caído no meio do caminho, não o ignore. Vai e ajude o dono a levantar o animal. A mulher não deve usar roupas de homem, o homem não deve usar roupas de mulher. Quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor. Olha aí, a galera às vezes pega lá texto do Velho Testamento, tenta dobrar e fala: não, pode. Gente, não pode. Lembra que mulher tem mais jeito de mulher, homem tem jeito de homem. Todos os detalhes, Deus sempre defendeu isso. Então as pessoas podem falar o que quiser. Deus ama as pessoas, mas Deus não ama as atitudes erradas. Você percebe aqui que Deus está condenando o adúltero, Deus está condenando o homicida, Deus está condenando o mentiroso, e aí que ele condena também práticas homossexuais, E aí ele continua no verso 6: se acontecer de você encontrar o ninho de um pássaro numa árvore ou no chão, e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe, para que você prospere e tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Deste modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima.
Não plantem nenhuma outra semente entre as videiras em seu vinhedo, e se o fizerem estarão proibidos de usar tanto as uvas desse vinhedo como o fruto da outra plantação. Não arem a terra com um boi ou um jumento presos ao jugo. Não usem roupas feitas de fio de lã e linhos entrelaçados. Coloquem franjas nas 4 pontas do manto com que vocês se cobrem. Verso 13. Se um homem se casar com uma mulher e depois ter relações com ela, rejeitá-la e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo: quando me casei com essa mulher, descobri que ela não era virgem. Então o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virgindade da filha até a porta da cidade, onde as autoridades estarão reunidas. O pai lhes dirá: dê minha filha em casamento a este homem. E agora ele a rejeitou. Acusou-a de conduta vergonhosa, dizendo: descobri que sua filha não era virgem. Aqui está, porém, a prova da virgindade da minha filha. Então os pais estenderão o lençol da filha diante das autoridades, e eles pegarão o homem e o castigarão. Também lhes aplicarão a multa de 100 peças de prata, e ele pagará ao pai da mulher, uma vez que a recusou publicamente de conduta vergonhosa, uma virgem de Israel. Ela continuará a ser esposa do homem, e ele jamais poderá se divorciar-se dela. Mas se as acusações do homem forem verdadeiras, e ele puder provar que a mulher não era virgem, então ela será levada até a porta da casa do seu pai e da sua mãe, e ali será executada por apedrejamento pelos homens da cidade. Meu, tudo era apedrejamento aqui, né? E aí ele cometeu um crime vergonhoso, ela cometeu um crime vergonhoso em Israel, praticando imoralidade sexual enquanto vivia na casa dos seus pais. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Fica imaginando, se fosse nos dias de hoje, tinha uma galerinha que ia morrer aí, não é verdade? Não sabe esperar a hora certa, né? Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão que morrer. Deste modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Se um homem encontrar uma moça virgem prometida em casamento e tiver relações sexuais com ela dentro da cidade, levem os dois para a porta da cidade e executem por apedrejamento. Meu, é tudo apedrejamento, meu. Uma mulher culpada porque não gritou por socorro, e o homem deverá morrer porque humilhou sua esposa, a esposa de outro homem. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Mas se o homem encontrar a moça prometida em casamento no campo e a violentar, somente o homem deve ser morto. Não faça nada à moça, ela não cometeu crime algum que mereça pena de morte. É tão inocente quanto a vítima de um homicídio. Uma vez que o homem a violentou no campo, deve-se presumir que ela gritou, mas não houve a quem socorresse. E se um homem tiver relações com uma moça virgem, mas que não esteja prometida em casamento, e eles forem descobertos, o homem pagará ao pai da moça 50 peças de prata, uma vez que ele humilhou a moça, e se casará com ela e jamais poderá se divorciar. Nenhum homem tomará por mulher alguém que foi esposa de seu pai, pois isso desonraria o seu pai. Então eu vi esses dias, eu fiquei até escandalizado, um pastor que casou, não é, com a esposa do seu pai. Eu falei assim, meu Deus, cara, que misericórdia. Eu falei, se o cara lesse um pouquinho aqui do Deuteronômio 22, ele não faria isso. É até estranho, né? Como se o cara tivesse casado, ele casou com a sua madrasta, né? No caso não era mãe biológica, mas, era mãe, velho. O negócio, loucura, velho. A galera tá precisando se converter dentro das igrejas, misericórdia. Bora lá, Jó capítulo de número 14. Então vamos ver aqui um pouquinho aí do Jó, nessa busca aí no conhecimento de Deus, no entendimento do que estava acontecendo com ele, ó. Jó 14:1. Como é frágil o ser humano, sua vida é breve e cheia de aflições, como uma flor nasce e depois murcha, como uma sombra passageira some depressa. É preciso que vigies uma criatura tão frágil e exija que te preste contas? Quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Estabeleceste a extensão de nossa vida, sabe quantos meses viveremos e não receberemos nenhum dia mais. Portanto, dá-nos sossego e nos deixe descansar. Somos trabalhadores braçais, permite que terminemos nosso trabalho em paz. Até mesmo a árvore tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água ela voltará a brotar e poderá dar ramos, não é como uma planta nova. Quando as pessoas morrem, perdem as suas forças e dão o último suspiro. E depois, para onde estão? Como a água evapora ao lado de um rio e desaparece ao pó secar, são colocadas no túmulo e não voltam a se levantar. Até que os céus deixem de existir, elas não acordarão. Não serão despertadas do seu sono. Quem dera tu me escondeste na sepultura e me esquecestes ali da tua ira. Quem me dera um tempo deste descanso. Gente, ele devia estar sofrendo demais com essa doença aqui, né? Tipo, deve ser uma lepra, alguma coisa assim. E ele diz, verso 14: podem os mortos voltar a viver? Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta e aguardaria a libertação que minha morte traz.
Tu chamarias e eu responderia, tu ansiarias por mim, e a obra das tuas mãos assim faria. Assim tu protegerias meus passos, em vez de vigiares os meus pecados. Meus pecados seriam fechados num saco e tu cobririas a minha culpa. Em vez disso, assim como os montes desmoronam, as rochas caem de onde estão, como a água desgasta as pedras e as enchentes arrastam a terra, tu destróis a esperança do ser humano. Tu prevalece sempre sobre ele e ele se vai. Tu desfiguras a morte e os manda embora. Não sabe se os filhos crescerão com honra ou afundarão no esquecimento. Ele sofre sua própria dor e lamenta apenas por si mesmo. Então a gente percebe aqui que ele está falando, está com dor, ele está jogando, está tentando conversar. Lembra que desde os capítulos anteriores é como se ele estivesse tentando conversar com Deus e entender, né? Você vê que ele está lá falando com o Zofar, ele fica brigando, falando, não, mas deixa eu falar aqui. Ele fala, cara, fica quieto aí, você está falando besteira. Ou, tá, mas eu sei que sabe tudo, deixa eu não ficar na minha dor. Então é muito legal a gente ver, de fato, porque muitas pessoas passam por isso em alguns momentos. Puxa, mas será que é verdade? Será que não é? Será que Deus é assim? Será que não é? É uma crise mesmo acerca da sua fé. A gente percebe muitas pessoas aí fora passando por isso. Aí elas vão atrás de tantos ismos, né? Aí vai atrás do budismo, hinduísmo, né? O islamismo e tantas coisas aí procurando a resposta, né? Para esse conhecimento de Deus, para esse buraco que depois que o homem pecou começou a existir dentro dele, né? Esse buraco da separação entre o homem e Deus. Muito bom mesmo ler, muito boa a leitura de hoje. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu oro mesmo, Pai, para que esse zelo que a gente vê que o Senhor tenha para com o Senhor, para com os seus filhos, ele possa ser real, Pai, cada vez mais entendido, não é, por cada um de nós. Eu oro para que o Senhor fale conosco nesses dias, que a gente continue a praticar a palavra, se expor essas verdades, que assim como a igreja de Atos lá, Pai, tinha um coração generoso, a gente possa ter, que assim como o povo buscava mesmo agradar o Senhor, a gente possa agradar. Obrigado, Pai, por tudo, no nome de Jesus, amém. E deixa aqui embaixo, cresce comigo aqui, ó, generosidade é de Deus. Então a gente viu lá em Atos, dizendo, né, o povo que chegou no ponto que não tinha falta, porque eles eram generosos. Amém, gente? Deixa o like aqui, compartilha esse vídeo, eu tô esperando você amanhã, na nossa próxima leitura. Um grande abraço, tchau, tchau.